Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, estima-se que mais de 300 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão e cerca de 800 mil pessoas cometem suicídio provenientes dessa doença. Então nesse vídeo eu vou te explicar como que a hipnoterapia consegue combater essa terrível doença mental. Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Tom Lucas, eu sou psicólogo, sou hipnoterapeuta e eu estou fazendo uma série de vídeos aqui sobre hipnoterapia, sim, como que a hipnose funciona clinicamente para tratamento de transtornos mentais e outras utilidades dela na área da saúde. Então, se você é novo aqui no canal, já fica ligado aqui para não perder nenhum vídeo, porque essa série está bem interessante. Eu particularmente estou gostando bastante de fazer ela aqui para vocês. Muita gente confunde depressão com uma simples tristeza. Calma, a tristeza é algo que é inerente ao ser humano. Todo mundo que é gente, que tem um cérebro que funciona normalmente, vai ficar triste por algum motivo, é totalmente normal. Porém, a gente passa por esse período, a gente fica triste quando aquela coisa já melhora, a gente consegue ver novos horizontes, a gente vai melhorando tudo, entende que foi normal a gente ter ficado triste. Então até aí tudo bem. O problema é quando essa tristeza extrapola os limites dela mesma e vira um estado meio que sombrio. A pessoa ela não consegue sair daquele estado. Ela fica triste, não é porque ela quer estar ali. Não adianta você chegar para essa pessoa e falar assim: não, levanta aí, vai lá fora, olha lá como o dia está bonito hoje. Vai lá fazer aquelas coisas que você tanto gosta de fazer. Cadê seus hobbies? Cadê seus amigos? Fala lá com seus amigos, vai lá sair, vai se divertir. Não adianta, a pessoa ela sabe que ela precisa fazer isso, ela sabe que ela gostaria de fazer isso. E muita gente que tem depressão, às vezes até consegue fazer esse tipo de coisa, mas não tem aquela vontade, não sente aquele prazer em fazer coisas que antigamente davam prazer. Então é comum você ver pessoas com depressão que sim, que conseguem sair para balada, que sim, que conseguem interagir com os amigos, mas ela tá ali meio que uma máscara pro lado de fora, mas por dentro ela tá pensando: nossa, que merda, putz, eu preferia estar em casa. Nossa, parece que as coisas não são tão legais como eram antigamente. Elas ficam nesses conflitos. Às vezes até consegue desfocar um pouquinho, se diverte um pouquinho, mas não é aquela coisa. Ela perde toda aquela vontade de fazer as coisas. Isso é caracterizado uma depressão. E quando ela está em níveis mais profundos, em níveis mais fortes, a pessoa começa a não encontrar mais uma saída para a vida. Ela acha que, putz, acabou para ela, já deu tudo que tinha que dar e ela quer se livrar daquela dor. E aí ela começa a vir os pensamentos, as ideações suicidas, que é o que a gente chama na psicologia. Essas ideações suicidas não necessariamente são tentativas de suicídio, porém ela começa a pensar: poxa, se minha vida acabasse agora, essa dor iria embora. Poxa, eu acho que não tem mais jeito, eu não consigo mais sentir o que eu sentia antes, então o que me resta agora é sumir de vez, é acabar com a minha vida. E aí essas ideações suicidas podem acabar evoluindo, né, para tentativas de suicídio. Né? Algumas que infelizmente eles conseguem cometer suicídio e outras ficam só na tentativa mesmo, que é um grito por socorro, é um grito por... A pessoa quer se livrar da dor. Nenhum suicida quer morrer, ele quer se livrar daquilo que está tanto machucando ele. A depressão ela não tem uma única causa, ela é uma doença multifatorial. Ela tanto pode envolver questões genéticas, então sim, tem pessoas que têm uma predisposição a terem depressão, principalmente se já tem algum caso na família, devido à falta de neurotransmissores, como a serotonina, que é o hormônio que dá aquela sensação de prazer, de saciedade.
e pode ter uma falha orgânica na produção dessa substância e a pessoa acaba se sentindo mais para baixo. E fatores socioambientais, como causas diversas, né, como uma perda, né, um luto, alguma situação que a gente chama de fator estressante, em que a pessoa se afunda e não consegue mais levantar daquele estado. Ok, Tom, mas como que a hipnose pode ajudar nesse tipo de caso? Depois que a gente entendeu o que de fato é a doença, a gente encaixa a hipnose como um meio de tratamento. Então a hipnose pode ajudar tanto a descobrir qual foi a causa da depressão, às vezes pode até mesmo ser algo lá atrás, na infância, proveniente de algum tipo de trauma, que ela venha e desde aquele momento ela não conseguiu de fato entender o que aconteceu e essas coisas do passado arremetem situações ruins e que atrapalham na vida dela atual. Então pode ser feita uma regressão, ser feita uma ressignificação nessa causa do problema, ou se for um caso de depressão endógena, que a gente chama, que são essas depressões provenientes de problemas biológicos, né, falta de serotonina no caso. Em muitos casos, a medicação sim, ela é uma forte aliada no tratamento da depressão, porque muitas vezes a pessoa ela não tem aquela energia suficiente para poder buscar um tratamento e continuar durante uma terapia. Então, a hipnose como fonte de serotonina, ela não vai funcionar, porque precisa de algo orgânico, algo biológico. E aí ela vai ajudar a olhar melhor os horizontes. Quando ela consegue já ter uma estabilidade um pouquinho melhor, ela consegue já prover coisas novas na vida dela, consegue imaginar como que vai ser o futuro de hoje em diante, consegue entender melhor coisas que aconteceram no passado. Ela consegue fazer exercícios de relaxamento, utilizar respirações, visualizações através de sessões de hipnose, em que ela consegue enxergar o mundo com outros olhos. O Aaron Beck, que é o criador da terapia cognitivo-comportamental, ele iniciou os estudos dele com depressão, entendendo que as pessoas que tinham depressão enxergavam o mundo com lentes embaçadas. Elas enxergavam o mundo como se não tivesse mais saída, achando, ninguém me ama, eu não consigo fazer nada, minha vida é isso mesmo, é uma merda. E o que ele fez? Através da terapia cognitiva, ele conseguia mudar as lentes desses óculos, ou seja, trocar os óculos das pessoas para que elas consigam entender que a vida não é esse mundo cinza, né, como elas enxergavam. Então a hipnose pode ajudar a pintar um pouquinho esse mundo cinza, colocando um pouquinho mais de cores, ajudando a pessoa a enxergar o mundo de outra forma. Então, como eu falei, pode utilizar regressão, pode usar técnicas de dessensibilização, pode utilizar ponte ao futuro, que é uma projeção de como que a vida dela pode ser. Ela pode escolher alguns caminhos e a hipnose acabar ajudando ela numa tomada de decisão, ajudar ela a fazer o que a gente chama de ativação comportamental, que é colocar em prática aquilo que ela precisa fazer. Porque o depressivo, muitas vezes, ele sabe o que ele precisa fazer, e ele só não consegue fazer, não consegue levantar, ter energia suficiente para ir fazer. Então, quando dentro de uma sessão de hipnose, ele consegue se imaginar fazendo o que ele precisa fazer, né, ou voltar a fazer coisas que ele fazia antigamente, lembra? O cérebro não diferencia o que é real e o que é imaginação. Então, quando ele consegue entrar bastante, se engajar bastante nesse processo e ver, caramba, eu consigo fazer isso, ele cria uma imagem dele fazendo aquilo e ele consegue se motivar a fazer aquilo de verdade, né, fora da hipnose, o quadro de melhora dele tende a ser bastante positivo, né? Ser bastante otimista e até mesmo ele acabar se livrando de uma vez por todas desse estado de depressão. Ou pelo menos ter um convívio melhor, né? Pelo menos ter uma qualidade de vida melhor. Que o que é mais importante é isso, é a qualidade de vida.
né, se vai ser totalmente livre da depressão ou aprender a conviver com ela, porque tem alguns casos que realmente são por toda a vida, principalmente esses que precisam de medicação. Tem gente que precisa tomar remédio para depressão uma vida inteira e ela precisa aprender a conviver com isso, é algo crônico. Então, seja uma ou seja outra, o importante é ter uma boa qualidade de vida e a hipnose, claro, pode ajudar nesse processo. E você, já conheceu alguém que passou por depressão e precisou fazer hipnose? A hipnose ajudou? Comenta aqui pra gente, que a gente continua esse bate-papo aqui nos comentários. E se você tem interesse em entender como que a hipnoterapia funciona de uma forma mais aprofundada, vou te fazer um convite. Eu vou lançar aqui na internet, vai ser online, vai ser gratuito, a Jornada do Hipnoterapeuta, que vai ser um mini curso sobre hipnoterapia, para que você entenda como que funcionam os nuances dessa profissão que ajuda tanta gente no Brasil e no mundo. O link para se inscrever está aqui embaixo na descrição desse vídeo. E se esse vídeo foi útil para você, deixa um like aqui, porque ajuda bastante aqui no algoritmo do YouTube para a gente continuar fazendo esses tipos de vídeos. Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações. Um beijo no cérebro e até a próxima.